Olá, eu sou Renata Andrade Lotufo, juíza federal titular da 4ª Vara Criminal Federal de São Paulo. Esse vídeo é para contar para vocês como é que estão sendo a experiência de fazer audiências remotas agora nessa época de isolamento social. Esse especial está sendo gravado a pedido da doutora Terezinha Caserta, especialmente para a EMAG, a Escola de Magistrados do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Primeiro, eu gostaria de começar mostrando na tela do computador como funciona o nosso sistema de audiência. Vou fazer uma demonstração de como funciona a audiência criminal pelo sistema Cisco. Entrou no navegador, clicou videoconf.trf3.jus.br. O sistema é muito fácil de usar. Vai aparecer essa janela, em que você coloca o número da sala. A sala foi fornecida ou pelo servidor ou pelo oficial de justiça, ou se você é um usuário frequente, você já tem esse número decorado ou anotado. Passcode não precisa colocar nada, coloca Join Meeting. Coloca seu nome, Join Meeting de novo. Esse espaço aqui é como se fosse uma antessala da sua sala de audiências. Você já vê que a câmera está funcionando, o microfone está funcionando, mas ainda pode testar aqui nesse ícone. Então, você está na antessala, entra na sala. Entrou na sala, no caso, eu sou a única participante, porque isso é uma demonstração. Então, eu vou mostrar bem rapidinho aqui como funciona. Aqui eu posso cortar minha imagem, aqui eu posso cortar meu áudio. As principais funções estão aqui do lado direito, aqui você vê quem são as pessoas participantes, aqui você pode gravar audiência, aqui você pode falar num chat com as pessoas que estão presentes, às vezes quer trocar uma informação, quer trocar um número, quer falar um endereço de uma rua complicada, um sobrenome impronunciável, a pessoa escreve aqui e pronto. E aqui é o formato de como vai aparecer essa tela. Então, se são várias pessoas, várias imagens, se vai aparecer na imagem principal a pessoa que está falando e as demais embaixo, ou apenas a pessoa que está falando ou apenas o áudio. Essa daqui é uma foto que eu tirei da audiência que eu fiz ontem, em que estavam presentes a DPU, o Ministério Público, o réu preso, testemunha, servidor e eu. É mais ou menos assim como apareceu a imagem e assim como ficou gravado. E assim, é muito intuitivo, muito fácil de usar. Então, nós já demos uma olhada, mais ou menos no vídeo anterior, como funciona o sistema de audiências. Então, agora tudo que eu começar a falar para vocês vai fazer mais sentido, porque vocês já viram na tela como é que funciona, né? Quem que entra primeiro na sala? Bom, no horário marcado, dia marcado, entrou todo mundo na sala. Vai ficando aqueles quadradinhos. Então, vamos lá. O servidor ou a servidora que vai ajudar nos trabalhos da audiência, nós, os juízes, o juiz, no caso, a juíza, o membro do Ministério Público, defesa, réu, testemunhas. Bom, todos entram na sala. Antes da audiência, o que é legal fazer? O servidor, no meu caso é a servidora, já faz toda a qualificação das testemunhas, do réu, e ela já prepara isso num documento que depois ela vai anexar no PJE. Então já fica todos os dados lá guardados, certo? Ela me manda isso pelo WhatsApp. Então na hora que a gente entra na sala, a gente já começa, fala bom dia, boa tarde, enfim, se apresenta e aí eu aviso. Olha, então essa aqui é uma audiência remota, eu vou começar fazendo a gravação, aí eu só aviso antes da gravação a questão de manter os microfones desligados enquanto a pessoa não estiver falando, para não dar aquela microfonia, aquele barulho da repetição do áudio. Peço para deixar os celulares, para quem tiver no notebook ou no computador, ou mesmo no celular, para deixar o celular desligado, para não ficar entrando telefonema ou ficando interferência com os barulhos. E aí a gente começa a gravar, tá? Começou a gravar, eu falo assim, bom, de novo, bom dia, boa tarde, porque daí tá gravando, vai constar nos áudios. Bom dia, boa tarde e tal. Eu gostaria que cada um se apresentasse. Aí cada pessoa fala, eu sou fulano, eu sou defensor, eu sou juiz, enfim. E a pessoa se apresenta, tá? Feito isso, a gente já começa a falar, bom, então a gente vai organizar aqui as oitidas. Então, suponha que tenha 3 testemunhas, estão todas na sala. Então, a gente já avisa, vai primeiro entrar o senhor fulano, cicrano, beltrano. A servidora, no caso, já pegou o telefone antes deles, o celular, e ela já combinou antes com eles, antes da audiência gravada, que a gente manda um WhatsApp na hora que eles forem para entrar de novo na sala. Então,
Eles já entraram na sala, já viram como é que faz o teste, e aí depois, na hora que ela manda o WhatsApp, ou o telefone, enfim, eles entram de novo na sala, né? Por quê? Porque daí a gente vai começar a oitiva da testemunha, do jeito normal, como a gente faz na sala real, né? É que assim, às vezes no começo pode dar uma impressão de ser alguma coisa muito diferente, mas no fundo é muito parecido, né? A gente já fazia videoconferência antes, só que a diferença é que a gente não fazia de casa, a gente fazia lá da sala do fórum, né? Pois bem, aí a gente começa a fazer a oitiva das testemunhas do jeito como a gente faz normalmente. Feita, acabou a testemunha, muito obrigada, obrigado e tal, o senhor já pode desconectar. E aí avisa que ele pode clicar naquele xizinho e ele pode sair da sala. Nisso a gente espera entrar o outro na sala, o outro entra, começa a fazer a oitiva e tal. Terminou a oitiva das testemunhas, eu perguntei já nas audiências que eu fiz se o réu quer conversar com o advogado, com a defesa. Como que ele pode fazer isso? A gente pode, todo mundo sair da sala e voltar daqui a pouco e ele fala por telefone, ou, no caso de réu preso que eu fiz, a defesa e o réu optaram por continuar na sala e todos saíram. Até, vocês vão ver no áudio que eu conversei com a doutora Caroline, lá de Ponta Porã, tem alguns poréns em relação a essa modalidade. Mas, se ninguém se incomodar ou se for muito difícil obter um telefone no presídio para que o réu consiga falar com a defesa, talvez isso ainda seja uma opção válida, porque pelo menos garante que ele fale com a defesa antes do interrogatório. Tá bom, feito isso, partimos para o interrogatório, também feito normalmente. Eu peguei a sugestão, inclusive, da minha colega, da doutora Caroline, e depois da minha primeira audiência, eu já fiz dessa forma. A minha servidora vai preparando o termo de deliberação paralelamente e ela me manda pelo WhatsApp. E aí eu confirmo, antes da gente finalizar a audiência, eu falo, olha, eu vou assinar esse termo de deliberação pelo sistema PJE, mas o que foi deliberado aqui é isso, isso e isso. Então todos concordam? Todos concordam. Então, boa tarde, desliga. É isso. Depois eu assino o termo de deliberação no PJE e a audiência está feita. Essa parte é a mais simples. É a mais simples. Não tem muito mistério. Então, o que tem de mistério, então, afinal de contas? Não tem tantos mistérios, mas tem algumas coisas que são realmente peculiares e diferentes. Bom, a gente está em casa, né, em época de coronavírus e tal. Qual o cuidado que eu tomo? Primeira coisa, eu estou num ambiente isolado, fechado. Ali do meu lado tem uma porta e para lá está todo o ritmo da minha casa. Então, isso daqui, essa porta eu acho importante que separe desse momento da audiência, porque é um ato solene, afinal de contas. Então, não dá para entrar criança, cachorro, gente falando, outras pessoas, não dá para entrar se você mora com outras pessoas. Então, eu faço isso aqui. Eu tranco a porta. Aviso todo mundo, olha, estou no momento da minha audiência, tal, tranco a porta, né? Segunda coisa, vestimenta. Não se espere que um juiz tenha toga em casa, e talvez nem combine muito usar toga em casa. Mas ainda assim, a audiência é solene, né? Então, a gente tem que se vestir adequadamente, como se tivesse uma roupa normal, como você vai ao fórum, enfim. Eu tô com essa roupa assim, que é uma roupa que eu iria no fórum normalmente. Tiro também, não sei se dá pra ver, eu tinha uma estante aqui, eu esvaziei essa estante porque eu achei que poderia poluir um pouco o visual, essa estante atrás de mim. E também essa estante poderia trazer algumas referências pessoais que eu acho que não vem ao caso. Então, tentei deixar um ambiente um pouco mais clean para eu poder fazer as audiências. E aí, eu vou entrar na parte curiosa, que eu já notei quando eu escuto as outras pessoas, né? Então, assim, teve um caso que foi de roubo de carteiro, e o carteiro que foi ouvido como testemunha, ele no começo, a polícia já colocou o nome dele com as iniciais somente, já presumindo que ele teria temor de prestar qualquer depoimento perante o réu. Quando a gente entrou na sala virtual,
Ele falou que tudo bem, que não tinha problema nenhum. Eu falei, então tá, então a gente pode deixar o nome do senhor aberto. Isso antes do réu chegar na sala. Não, pode e tal. Deixou o nome aberto. E aí começou o depoimento dele e tal. E na hora que ele foi falando, eu fui notando que, mais do que deixar o nome aberto, ele tinha um pôster atrás dele do aniversário do filho, que tinha a foto do filho, o nome do filho, os desenhos da galinha pintadinha, enfim, talvez assim, um pouco de excesso de referências pessoais, né? Que ele não se atentou. Também naquele momento eu também não ia falar nada. Ficou. Mas é uma coisa que é interessante da gente pensar, né? Como agir no em casos assim. Outro réu que eu ouvi agora hoje foi interessante, assim, durante o interrogatório, ele pegou e sacou um cigarro, começou a fumar, fumar, fumar. Curioso, eu não vou falar nada, ele tá na casa dele, ele pode fumar, mas é só engraçado, porque se fosse numa sala de audiências ele jamais ia acender um cigarro. Aí ele pegou uma garrafa de 2 litros de refrigerante e tomava assim no gargalo. Ok, tá em casa, né? É um pouco diferente, peculiar no mínimo, né? São essas coisas diferentes de você fazer uma audiência remota em casa em época de pandemia. Ele, inclusive, estava usando máscara. E aí eu pedi para ele tirar a máscara. Eu falei, o senhor tá onde? Tô em casa. Mas tá sozinho nesse cômodo? Tô. Ah, então por favor, se o senhor puder tirar a máscara. Enfim. Ah, eu fiz uma audiência também, agora na segunda-feira. Bom, hoje é quinta, né? Fiz uma audiência na segunda-feira em que a testemunha estava fazendo audiência dentro do carro. Ele ligou lá o sistema de videoconferência no celular e ficou falando no carro. Tanto é que ele mexia a câmera, eu via o teto do carro, via o banco de trás, enfim, mas não importa, acho que não importa. É o local de paz que ele encontrou para fazer uma audiência, tá valendo, pode ser o carro e tal. Teve uma colega minha que foi fazer com uma audiência em que a testemunha estava numa praça. Aí ela falou que realmente teve um problema de interferência de som. Não sei se estava usando fone ou não, o fone ajuda muito nessas horas. Eu faço sempre com o meu fone, e já percebi que outras pessoas também preferem fazer com fone porque você parece que até ajuda na concentração, não só na qualidade do som, como na concentração. Ontem fiz uma audiência em que a testemunha estava em Maceió e a voz dele parecia do Darth Vader, aquela voz metálica. Mas ainda assim deu para ouvir, tocamos adiante. Foi Darth Vader mesmo, fomos e fizemos a audiência. Enfim, existem essas peculiaridades da audiência remota, mas eu acho que o importante é que elas possam ser feitas. Então, o que a gente está fazendo? Sempre que a gente tiver processo em que tem o telefone, a gente está tentando fazer. Já fizemos 5 e já temos várias marcadas para a semana que vem. Sobre os tipos de audiência que estão sendo realizados agora de forma remota durante o isolamento social, nós estamos fazendo apenas as audiências de instrução, tanto de réu preso como de réu solto. No caso de audiência de réu solto, a minha secretaria está indo atrás dos processos em que a gente tem os dados telefônicos das pessoas envolvidas. No caso, réu e testemunha, porque defensoria, advogado, Ministério Público, nós já temos o contato. Tendo o contato telefônico dessas pessoas, a gente consegue marcar a audiência em uma semana. A gente manda para a central de mandados. A central de mandados, a Oficial de Justiça também faz as intimações tudo remotamente, dá super certo. Tá? Eu tive um caso aqui também em que a juíza pediu para que eu contasse para vocês como é que foi o caso. Ela não quis gravar, mas ela autorizou a contar. A doutora Bárbara, juíza substituta da 4ª Vara, pegou um caso um pouco diferente no plantão. Agora foi no plantão da Páscoa. Teve um pedido do Ministério Público para cumprir algumas diligências em uma oficina de costura. Eu acredito que seja uma oficina de costura, não sei os detalhes, né? Mas eu acredito que tenha sido uma oficina de costura em que tinha uma suspeita de ter trabalho escravo. Chegaram na oficina de costura, encontraram uma pessoa que de fato parecia ser a vítima, não encontraram ninguém, mas encontraram essa pessoa. Essa moça é uma paraguaia que estava com a Covid, estava infectada da Covid. Então, como é que foi todo o trâmite?
vários outros entes tiveram que entrar na jogada junto com o Ministério Público. Então foi feito contato com o Consulado do Paraguai e foi feito contato também com o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas aqui da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. E aí, primeiro precisava tirar a pessoa de lá e colocar em algum lugar, porque ela não tinha onde morar, morava lá no emprego. Então, o núcleo arrumou um hotel para ela, conseguiu colocar ela, pagou um hotel, e uma enfermeira para ficar com ela, para cuidar dela, porque ela estava infectada. Nesse meio tempo, a Consulado do Paraguai conseguiu ver todos os trâmites para ela ir voltar para o Paraguai, para a cidade dela, e comprou a passagem para o dia seguinte. Então, qual era o pedido no plantão? O plantão era para que fizesse uma audiência de produção antecipada de provas, né? Foi feita essa audiência e o que a doutora Bárbara relatou é que essa audiência demorou para conectar vários outros pessoas que participaram, porque participaram da audiência o consulado, a secretaria, o Ministério Público, óbvio, a defensoria, enfim, um grande número de pessoas. E inclusive tinha que ter intérprete também, né? A audiência foi feita com a vítima lá do hotel, com o celular. Isso aí, eu estou contando essa história para ver como o sistema de videoconferência foi útil e foi eficaz. A vítima conseguiu ter contato na audiência, ter contato com a juíza através do celular da enfermeira que estava cuidando dela, porque no dia seguinte ela pegou o voo de volta. Então, um caso super interessante, super diferente e que foi possível de ser realizado sem colocar as pessoas em risco, porque não daria, nesse momento, para colocar todo mundo na sala do fórum, né? Eu estou trazendo para vocês também, a seguir, uma gravação que eu fiz com a doutora Caroline, que é a juíza lá de Ponta Porã. Por quê? Para a gente ver um pouco. A gente está aqui em São Paulo, eu trouxe algumas experiências aqui em São Paulo, talvez aqui tenha algumas coisas que lá não tem, e ela já está há um bom tempo adotando a audiência por videoconferência como a regra, né? Então a gente vai ver a seguir o que a doutora Caroline contou pra gente, tá? Oi, bom dia. A gente está aqui com a doutora Caroline Scofield do Amaral, que é a juíza da primeira vara de Ponta Porã, né, Carol? Isso, Renata. Bom dia a todos. Satisfação estar aqui com você. E aí a gente estava conversando a respeito das audiências gravadas no sistema audiovisual, audiências criminais especificamente, e as dificuldades que tem nessa época de isolamento devido à pandemia do coronavírus. E a Carol já está fazendo audiência gravada, já adotou a audiência gravada por videoconferência no sistema Cisco como uma regra geral já faz um tempo, e ela vai contar para a gente como é que surgiu essa ideia e como é que eles estão atuando em Ponta Porã. Certo. Renata, a ideia surgiu, na verdade, da dificuldade, né? Eu acho que quando a subseção de Ponta Porã é uma subseção de fronteira que tem uma alta demanda de audiências criminais, são duas varas de competência mista, mas a grande parte do acervo da primeira e da segunda vara é de acervo criminal, né? Então, a gente tem uma demanda muito grande. A audiência pelo sistema Cisco/SAVE, ela teve origem, essa ideia de adotar como padrão, é porque grande parte das nossas testemunhas de acusação, especialmente, são policiais federais, policiais da Força Nacional, da Divisão Operacional de Fronteira, que é uma divisão de elite aqui da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, que realizam todos os dias os flagrantes. Esses policiais, em regra, eles atuam aqui na fronteira com o Paraguai em esquema de rodízio ou de missão. Então, eles não são domiciliados aqui. Então, toda vez que a gente precisava marcar uma audiência, a gente precisava fazer um grande quebra-cabeça, né, com diversas subseções espalhadas pelo Brasil, até porque você pode ter um policial federal ou um policial da Força Nacional
que é lotado, na verdade, em Pernambuco ou em Roraima, e veio fazer uma missão aqui de 30 ou 60 dias na fronteira. Então, isso acarretava, primeiro, uma demora muito grande na marcação dessas audiências, porque você tinha que encaixar 3, 4, 5 subseções, horário, né, e dia disponível. E, além disso, se, por exemplo, um policial, a gente expedia essas precatórias para marcação de audiência, as audiências com réus soltos já são marcadas, em regra, com 180 dias de antecedência, porque a nossa pauta é muito cheia. E muitas vezes, quando no dia da audiência, a gente tinha a informação que aquele policial estava em outro lugar, em outra missão, e que não poderia estar presente naquela subseção. Com o sistema Cisco, é possível a testemunha, né, especialmente no nosso caso, os policiais, acessarem do posto de trabalho, do local que eles estiverem, se eles estão de férias, em licença capacitação, etc. Então, com isso, a gente economiza o tempo do servidor na marcação da audiência, porque em vez de ele ficar 1h30, 2 para fazer esse encaixe de horários e dias nas subseções, ele, na verdade, a gente coloca já na intimação o link de acesso ao Cisco, então isso reduz muito o tempo do servidor, a gente ganha escala e ganha produtividade. E, de outro lado, a gente evita que o policial saia do seu posto de trabalho, ele pode estar na delegacia, no posto da Polícia Rodoviária Federal e participar da audiência. Então, só uma dúvida, Tá. no mandado de intimação, já sai assim, o senhor vai ter que entrar na sala virtual, no link tal, sala número tal, no dia tal, é isso? Exatamente, no mandado de intimação já sai, e junto com o mandado, nós já enviamos o nosso passo a passo, que é aquele passo a passo super didático, ilustrado, com setinhas, para mesmo policiais, né, ou pessoas que não tenham tanta afinidade com a internet, por meio desse passo a passo ilustrado, eles conseguem fazer esse acesso com muita tranquilidade. Esse Inclusive passo a passo pelo é celular. impresso, o passo a passo, não? Esse passo a passo a gente manda tanto por e-mail ao superior hierárquico, ou quando é para cumprir, né, mandado de intimação via oficial de justiça impresso também. Pode ser dos dois jeitos. A gente tentou, inclusive quem fez o passo a passo foi uma servidora que é formada em pedagogia, e eu falei com ela, você vai fazer um passo a passo para que qualquer criança, é até brincadeira falar qualquer criança de 5 anos, porque elas já nascem já aprendendo, né? São melhores que a gente. Mas para que qualquer pessoa que tenha afinidade ou não com acesso consiga fazer esse acesso ao sistema Cisco e participar da audiência. Tá, e as pessoas entraram sem nenhum problema com o passo a passo. Com o passo a passo, tem entrado sem nenhum problema, pelo celular, de casa, do posto de trabalho. O que a gente disponibiliza é sempre o telefone da vara, porque às vezes no momento da dificuldade eles ligam e aí a gente ainda, o servidor responsável pela audiência, ainda dá um suporte. Mas eu posso te falar que em 80% dos casos o pessoal já entra pelo passo a passo sem nenhum problema. Tá. Outra coisa que eu ia perguntar, vocês têm uma central de mandados aí no Ponta Porã? Temos uma central de mandados em Ponta Porã, sim. E aí os oficiais de justiça, eles já pegam os telefones das testemunhas também, nesse momento, para já facilitar a comunicação? O que, na verdade, a gente faz é fornecer o telefone da servidora, o WhatsApp da servidora responsável pela audiência e o telefone da secretaria. E aí a testemunha faz esse contato quando tem essa dificuldade, entendeu? No próprio passo a passo, a gente já informa o contato em caso de qualquer dificuldade e pedimos também para que ela faça um teste antes com o sistema, antes do dia da audiência. A gente pede para que ela entre em contato com a vara se tiver dificuldade e já faça esse teste. Como nós temos muitas testemunhas que eu brinco que são nossas testemunhas cotidianas, porque ou ficaram um tempo maior na fronteira, ou porque são policiais rodoviários federais, etc., muitos já estão craque, entendeu? Sem problema. E outros fazem esse contato quando tem menos afinidade com o sistema de internet, etc. Tá. Quais são as peculiaridades que você acha que a gente tem que atentar para esse tipo de audiência, estando todos em casa? Porque você já fez algumas
Nesse Sim. período de quarentena, mais ou menos quantas audiências você já fez aproximadamente? Renata, a gente conseguiu manter todas as nossas audiências agendadas com réus presos. E por que que somente com os réus presos e não réus soltos? Nós adotamos o sistema Cisco de forma, vamos assim dizer, a gente começou desde o início do ano passado a adotar de forma esporádica e adotamos agora como padrão já no final do ano passado, certo? Só que nossas audiências com réu solto são designadas com mais de 180 dias. Então, a gente não conseguiu manter as audiências com réus soltos porque os mandados de intimação não saíram com acesso ao Cisco, mas sim com comparecimento na subseção. As audiências de réus presos, que são recentes, a gente marca em média, no máximo, entre 45 e 60 dias da data do flagrante, elas já saíram, então, com essa intimação via Cisco. E os réus presos, os presídios disponibilizaram, mesmo os presídios que não têm sala de videoconferência, e que é muito comum aqui no Mato Grosso do Sul, diferentemente de São Paulo, nós fizemos contato e eles disponibilizaram um computador com vídeo, né? E com uma caixinha de som. Então, foi possível, por exemplo, aqui no estabelecimento prisional de Ponta Porã, não tem sala de videoconferência, mas a gente conseguiu realizar porque ele foi para um computador com câmera e caixa de som. Então, a gente não precisou redesignar nenhuma de réu solto. Todas as nossas audiências a gente não precisou redesignar, me desculpe, nenhuma de réu preso, Todas as nossas audiências que já estão designadas desde novembro do ano passado, de réu solto, elas já saem com esse endereço pelo Cisco para acesso. Então, eu acredito que mesmo que a gente tenha alguma prorrogação, alguma coisa assim, todas as audiências que já foram marcadas, já havia esse sistema, com a explicação tudo direitinho, a gente vai conseguir manter, certo? Tá. E com relação aos flagrantes, as audiências de custódia, como é que vocês estão fazendo? As audiências de custódias, elas foram suspensas, então a gente tá seguindo essa suspensão, até porque aqui no Mato Grosso do Sul, e a nossa jurisdição, ela tem mais de 1.000 quilômetros de fronteira, os flagrantes não ocorrem somente na cidade de Ponta Porã. Eles podem ocorrer em qualquer uma das cidades que integram a nossa subseção, e tem cidades que estão distantes a 300, 350 quilômetros. Então, a gente suspende, mas prolata a decisão no prazo de 24 horas da comunicação do flagrante. E o que nós percebemos, inclusive eu fiquei de plantão agora no feriado da Semana Santa, responsável por Ponta Porã, Dourados e Naviraí. E o que eu percebi, até por essa experiência de estar 18 meses aqui na fronteira, é que houve um aumento de flagrantes do contrabando de cigarros, certo? E uma diminuição dos flagrantes de droga, mas, e aí é um detalhe interessante, os flagrantes de droga que chegaram foram de muitos quilos, 900 quilos, 1.300 quilos, 600 quilos. Então, diminuiu aquele flagrante de 60 quilos, de 100 quilos que cabe no porta-mala de um carro, certo? Mas aumentou, vamos assim dizer, a quantidade. Pode ser uma nova estratégia, não sei, não teria como aferir, né? E o que nós percebemos também foi um pouco da mudança de rota. A maioria dos flagrantes que chegou não foram, vamos assim dizer, aqui na fronteira de Ponta Porã, mas mais na região ali de Mundo Novo, que é abarcado pela subseção de Naviraí. Então, houve também um pouquinho da mudança de rota. Provavelmente pegando aí estradas vicinais do Mato Grosso do Sul e saindo da BR. Tá. Contando que não vai ter nenhuma fiscalização, né? Exatamente. Tá. Assim, voltando para o assunto das audiências em si, feitas já na época do isolamento. Porque a gente antes já estava acostumada a usar o Cisco, mas a gente usava o Cisco lá no fórum, né? Sim. Então, no computador do fórum, com a servidora do nosso lado, com todo o apoio, o Ministério Público do nosso lado, a Defensoria, ou seja, o Cisco servia mais para a gente falar com aquelas testemunhas que eventualmente estivessem fora da cidade. Agora não, a gente tem que conectar várias outras pessoas, cada um da sua casa. O que você sentiu nas audiências que você fez, de dificuldade, de diferente? Olha, Rê, o Ministério Público Federal, ele já tem, desde quando foi desativada a unidade do Ministério Público Federal aqui em Ponta Porã, ele já tem feito todas as audiências pelo Cisco.
Então, eles têm um acesso muito tranquilo. A gente teve algumas dificuldades, por exemplo, em uma das audiências que a advogada conseguiu acessar o Cisco, mas ela não conseguia, teve muita dificuldade em acessar a câmera. Então, ela mesmo concordou de participar da audiência sem a câmera. Aí, no final, ela conseguiu ligar a câmera. O cuidado que a gente tem tido com os presos é sempre, antes da audiência, garantir a ligação privada, né? E mesmo no decorrer da audiência, se o preso, pelo Cisco, fala que quer conversar com a advogada, a gente suspende a audiência, coloca todos os áudios tudo no silencioso, a advogada ou o advogado liga para o preso na sala, né? Na sala lá que o presídio separou, para terem essa conversa. Aqui no Mato Grosso do Sul, só a Então, a Defensoria conversa é feita por telefone, por entre o telefone. advogado e o preso. Exatamente. Tá. E por que a gente optou pela conversa pelo telefone, advogado e o preso? Porque aí garante uma privacidade maior, porque o preso ele vai estar, com certeza, com um agente penitenciário naquela sala. Então, se a conversa fosse pelo Cisco, o agente penitenciário poderia ouvir. Então, para a gente garantir essa privacidade, a gente pediu aos presídios para disponibilizar um telefone, e aí o advogado liga, né, da sua casa para esse telefone, e aí o cuidado que eu tomo é deixar a câmera ligada, ficando registrado que o preso conversou com o advogado de forma privada, os áudios todos desligados, entendeu? Mas ficar registrado essa conversa prévia, atendendo assim, né, as disposições do Código de Processo Penal. Tá, ok. Tem mais alguma coisa que você lembre, que seja interessante falar a respeito das audiências? Olha, Rê, eu acho assim que o Cisco, né, ou essas audiências por vídeo, eu acredito que elas são o futuro da Justiça Federal, porque elas geram uma economia muito grande para todo o sistema de justiça, do que o sistema de videoconferência. Ela permite que as testemunhas não precisam se deslocar até uma subseção judiciária federal para participar. Isso também gera economia, né, para o serviço público como um todo. Ela evita a emissão de cartas precatórias para domicílios de testemunhas, por exemplo, que não são em cidades que não são sedes de justiça federal, né? E aí outro juiz que vai fazer essa oitiva e mandar para a gente. E com isso tudo a gente garante a celeridade processual, o tempo aí de tramitação do feito diminui muito, né? Porque a gente consegue agilizar um ato que é um dos atos mais complexos do processo penal, que é a realização dessas audiências, né? E sem prejuízo, muito pelo contrário, a ampla defesa e o contraditório, né? Que são as pedras de toque do processo penal. E interessa também para aquela pessoa que está sendo processada que o processo dele ande logo. Ele quer uma resposta do Estado, seja ela qual for, pela condenação, pela absolvição, o processo ele não pode tramitar por anos e anos. E muitas vezes, com essa dificuldade que eu disse no início, de marcação dessas audiências, etc., acaba acarretando esse atraso mesmo, esse retardamento na instrução processual penal. Então, eu acho que o Cisco veio para ficar, ele garante a escalabilidade, a economicidade do sistema, sem prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. Eu acho que é importante, uma mudança de paradigma na Justiça Federal, certo? De todos, dos juízes, dos servidores, das próprias testemunhas, dos advogados. Eu queria também deixar ressalvado o seguinte, como a gente não tem Defensoria Pública da União aqui em Ponta Porã, e os réus hipossuficientes são assistidos pela defesa da ativa, a gente sempre deixa a opção. Quando o réu, ele, por meio da sua defesa constituída, ele opta por ser ouvido pelo Cisco, ele é ouvido pelo Cisco, certo? Os réus com defesa constituída. Tá. Porque aí a gente parte da presunção que eles têm aí uma possibilidade econômica de acesso à internet mais rápida, etc. Tá. Os réus que são assistidos pela defesa da ativa, a gente parte da presunção que eles são hipossuficientes. Então, eles teriam mais dificuldade a um computador, a uma internet rápida, etc. Esses réus que são assistidos pela defesa da ativa e que estão respondendo o processo em liberdade, por precaução, a gente tem mantido a oitiva deles em sede de subseção, salvo se eles informam a defesa da ativa que eles têm condição de serem assistidos pelo Cisco.
Então, esse é um cuidado que nós estamos tendo, já que nós não temos aqui a Defensoria Pública da União. Então, Mas, a por gente exemplo, a Defensoria Pública agora poderia até se pensar dela atuar remotamente, sim poderia se pensar. E é né? interessante você Com falar isso, isso, tem até uma diminuição de custos sem de dúvida, defesa dativa, porque a gente sabe o quanto isso custa para a Justiça Federal, cus- o pagamento custa muito dessa caro, defesa. É. né? Custa muito caro. E é interessante você ter tocado nesse ponto, porque nas audiências cíveis, com participação da AGU, do INCRA, da FUNAI e do INSS, nós realizamos todas pelo Cisco também. E Uhum. aqui na subseção não tem sede da AGU, da Procuradoria Federal, da PFN, da FUNAI, nós temos muitas causas indígenas, e todos têm participado diretamente de Campo Grande ou até de São Paulo, a depender do órgão, pelo Cisco, sem nenhum problema. Então, Ah. o processo eletrônico, ele auxilia muito nesse sentido, né? A nossa vara hoje, ela é digital, então isso também é importante. Isso permitiu, obviamente, né, o acesso de todos ao processo, aos autos, e a gente está conseguindo aí tocar da melhor forma possível nesse período de isolamento. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que esse isolamento, essa pandemia, vai fazer com que a gente mude o jeito de agir, de pensar e os nossos Sim, valores a partir de agora. Uma sim, das coisas que eu até estava conversando isso com o nosso colega o Alessandro ontem, uma coisa que a gente vai ter que começar a pensar e mudar é a questão do oficial de justiça que pega o mandado, que pega o carro, pega o ônibus, sim, enfim, vai até o local, percorre uma rua inteira, é, um bairro inteiro, às vezes atrás de uma pessoa para intimar para uma audiência. Hoje em dia, vale muito mais para um oficial de justiça ter um celular, número de celular de uma pessoa na mão. Com sim, este número, ele pega, manda um WhatsApp para essa pessoa e fala assim: o senhor João, eu sou oficial de justiça, quero intimar o senhor para participar de uma audiência que vai ter no dia, sei lá, 15 de maio, às 15 horas, na vara tal, cujo link é tal. Ele pelo WhatsApp mesmo, já pode se dar por intimado. sim, Enfim, a gente poderia sim, fazer tudo isso eletronicamente de uma forma sim. muito mais simples, né? Então, acho que É, isso é uma coisa que a gente vai ter que repensar, é um né? novo paradigma, né, que nós vamos inaugurar, eu acredito, depois, É, né, de tudo que a gente está passando. Eu mas acho que com isso, precisa ainda, na fase do inquérito, a polícia perceber que o que interessa são não mais os endereços, é, mas sim os números de telefone. é, Porque na hora que, às vezes, o Ministério Público entra com a denúncia, aquele endereço já está defasado da é, pessoa. E aí aquela é, história de ir atrás de testemunha, e vai, e informa, e vai atrás. é. Isso, a gente perde muito tempo no processo Muito com tempo. isso, né? Ô, Renato, o que eu tenho feito aqui, há mais ou menos desde junho do ano passado, é em Hum, todas as liberdades provisórias, colocar como um dos itens o fornecimento de endereço de e-mail e telefone com WhatsApp atualizados. E o uhum, compromisso dele receber esse e-mail da justiça, né? E hum, responder esse e-mail. uhum. Então, e aí no mandado de intimação, a gente já fornece isso para o oficial de justiça. Muitos têm conseguido fazer esse contato. Eu Eu tenho acho que feito isso, mas não com e-mail. Boa ideia. Vou pegar e-mail também. Eu faço isso com o é, celular com também. Eu e-mail não WhatsApp. tenho. Agora, eu acho que assim, um ponto que eu acho que, né, de repente, merece talvez uma revisão da legislação, é porque muitas vezes esse réu ele não responde a um e-mail, certo? Uhum. De certa forma, ele quebrou um item da liberdade provisória, mas eu entendo que a gente ainda não tem um respaldo legislativo, né? Já que o Código de Processo Penal traz os tipos de intimação. Então, de certa forma, quando ele não responde, a gente acaba caindo novamente para a forma de intimação tradicional, por falta desse respaldo legislativo. Então, eu acredito que a própria legislação também ela vai ter que avançar considerando o avanço da tecnologia, né, e as novas formas de comunicação efetiva, que hoje é muito mais rápido e muito mais efetivo um e-mail e um WhatsApp do que uma carta com um AR, por É, exemplo. eu diria até o É, WhatsApp, porque e-mail, sim, tem muita gente que não sim, acessa ainda com e-mail, certeza. mas o WhatsApp é impressionante.
né? Então, eu acho que essa mudança de paradigma, ela também vai chegar na legislação. Pô, Ela tem que chegar deu na um, legislação. peraí é, deu um probleminha aqui na gravação, deixa eu ver. Tá, Não, tá indo. Mas tá enfim, indo? aí já é uma questão de leste ferenda, né? É, Carol, não, exatamente, é acho a que questão que está além foi, da gente, né? mas enfim, você está fazendo as audiências, está dando certo, os processos estão Graças a andando Deus. bem ou mal, né? Estão Tá. andando. E aí, só, Rê, também uma coisa que você tinha, eu não sei se eu te respondi, sobre a questão, né? Você tem um servidor que continua operando o Cisco, e aí cada um entra na sala virtual, como Uhum. são, né, várias testemunhas, a gente pede, terminou uma testemunha de ser ouvida, manda o WhatsApp para outra, já pode Isso, entrar. E com isso eu a fiz gente assim. respeita a ordem do CPP, sem uma testemunha acompanhar a oitiva da outra, etc. E o réu acompanhando tudo. É assim que eu fiz também. E aí o termo de audiência você assina só você ao final, porque pelo sistema PJE não dá para a É, gente disponibilizar na hora, né? na verdade, desde quando os processos começaram foram virtualizados, eu já não tenho impresso o termo. Eu leio o termo, ciência de todo mundo, gravado, e coloco Uhum. assinado eletronicamente somente pela magistrada e ciência e concordância de todos, conforme gravação em mídia Ah, anexa. entendi. Interessante. Então, na hora que você está fazendo audiência no Cisco, você na sua casa, a sua Uhum. servidora na sua casa, a servidora na casa dela está fazendo o termo, Tá fazendo o ela te termo. manda, ela te manda por e-mail, por WhatsApp, enfim, por algum Isso, outro meio, e aí antes de exato. você finalizar a audiência, você lê. Eu leio o termo todo, todos Uhum. concordando, coloco, né, eu faço, eu assino, e os outros ficam ciente, concordantes, conforme mídia anexa. Ah, gostei, vou copiar. Evita também papel, a gente fica também faz economia de papel. Muito, muito, muito. Carol, muito obrigada. Foi Eu muito que bom falar com agradeço. você. E bom, estamos aí, juntas aí, e mais distantes. Não, estamos aí juntas. Eu gosto muito de uma passagem do Ariano Suassuna falando que a gente tem que ser um realista otimista. Então, vamos continuar aí como realistas otimistas, vencendo as dificuldades todo dia e cumprindo aí né, o nosso dever constitucional de garantir a prestação jurisdicional de forma mais rápida, mais célere possível a todos. Eu acho que é o Tá que a jóia. Justiça Federal está fazendo de forma muito exemplar nesse período. Verdade. Bom, eu vou parar. Muito obrigada, eu vou parar Obrigada. a gravação, mas pode continuar para a gente. Agradeço então a oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência, pequena ainda, muito pequena, de realizar audiências criminais em casa, na época de isolamento social. E também gostaria de me colocar à disposição para qualquer dúvida. E a EMAG também gostaria de solicitar sugestões e dúvidas de todos, para que a gente possa, com isso, conseguir produzir outros vídeos desse mesmo assunto. O e-mail da EMAG é esse aqui, emag@trf3.jus.br. Vocês querendo, podem mandar um e-mail, que a gente pode tentar coletar novas experiências, sanar dúvidas, buscar outras pessoas para fazer novos vídeos, fazer novas informações de interesse de todos, nessa época em que a gente está obrigatoriamente em casa e tendo que acessar tudo remotamente. Bom, desejo um ótimo fim de isolamento para todo mundo e nos vemos na próxima. Obrigada, tchau.